Lucas capítulo 7. Versículo 1. E, depois de concluir todos estes discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. Versículo 2. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente, e à morte. Versículo 3. E, quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Versículo 4. E, chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto. Versículo 5. Porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Versículo 6. E foi Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Versículo 7. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo, e dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Versículo 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Versículo 9. E, ouvindo isto Jesus, maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Versículo 10. E, voltando para casa os que foram enviados, acharam só um servo enfermo. Versículo 11. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Versículo 12. E, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Versículo 13. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: e não chores. Versículo 14. E, chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se, e começou a falar. Versículo 15. E entregou-o à sua mãe. Versículo 16. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Versículo 17. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Versículo 18. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. Versículo 19. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: vês tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Versículo 20. E, quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: vês tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Versículo 21. E, na mesma hora, curou muitos de enfermidades, e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Versículo 22. Respondendo, então, Jesus, disse-lhes: vide, e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Versículo 23. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Versículo 24. E, tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto, uma cana abalada pelo vento? Versículo 25. Mas que saístes a ver, um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras, e em delícias, estão nos passos reais. Versículo 26. Mas que saístes a ver, um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Versículo 27. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Versículo 28. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Versículo 29. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Versículo 30. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Versículo 31. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração, e a quem são semelhantes? Versículo 32.
são semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros, e dizem: tocamo-vos flauta, e não dançastes, cantamo-vos lamentações, e não chorastes. Versículo 33. Porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Versículo 34. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: veis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Versículo 35. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Versículo 37. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Versículo 38. E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. Versículo 39. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Versículo 40. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Versículo 41. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros, e outro 50. Versículo 42. E, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Versículo 43. E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Versículo 44. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas, e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Versículo 45. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Versículo 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Versículo 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, ou mais aquele a quem pouco é perdoado pouco ama. Versículo 48. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Versículo 49. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: e quem é este, que até perdoa pecados? Versículo 50. E disse a mulher: a tua fé te salvou, ou vai-te em paz.